Olá, caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Estamos para mais uma meditação do nosso Santo Evangelho, no dia que a igreja comemora São João Bosco, né? Da Ordem dos Salesianos. E o Evangelho de hoje nos traz algo que tem a identificação desse grande santo. Estamos no Evangelho de Marcos, é o capítulo 4, versículo do 26 ao 34. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse às multidões: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra e ele vai dormir, acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesmo produz frutos. Primeiro aparecem as folhas, depois vem as espigas e depois, afim, os grãos, que se enche a espiga. Quando a espiga está madura, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com o que mais podereis comparar o reino de Deus? Que a parábola usaríamos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que é semeado à terra e é a menor de todas as sementes da terra. Quando a semente cresce, se torna maior do que todas as outras hortaliças. Estende então os grãos, então grandes seus pássaros, se estende os grãos, seus ramos, né? E os pássaros do céu podem abrigar-se, né? Seus ramos crescem e os pássaros do céu podem se abrigar à sua sombra. E Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas com estas conforme ele podia compreender. E só lhes falava por meio de parábola, mas quando estava sozinho com os discípulos, a explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E como eu falava, né, que é exemplo de Dom Bosco, né, nesse dia o qual celebramos, nós vamos vendo, né, que ele é essa semente também, a qual o Senhor está nos convidando no dia de hoje. Com grandes dificuldades, né? Porque tinha que ajudar os seus pais, que eram camponeses. E Dom Bosco passou também na sua juventude por um período de revolta, mas que Nossa Senhora em sonho apareceu a ele e pediu que ele, em vez de tratar com violência, que ele tratasse aqueles jovens rebeldes com amor. E ele entendeu essa mensagem. E então essa semente, né, que o Senhor hoje traz no Evangelho é a nossa vida. É a palavra de Deus que ela é semeada na nossa vida. E aí, quando essa semente nós irrigamos, cuidamos da terra, que é observando os mandamentos de Deus, esse é o cuidado com a terra, né? E irrigar é a gente estar prestando atenção e traduzir com a nossa vida. Ela dá frutos, né? Dá frutos e esses são os frutos que o Senhor espera de cada um de nós. E nós estamos vendo que Jesus ele muitas vezes falava em parábola, mas quando estava só, o que é esse estar só? É a gente buscar intimidade com Deus, né? É pedir ao Espírito Santo o dom, né, de entender, né, de interpretar as promessas de Deus. E nós estamos vendo que a vida de São João Bosco foi isso. Ele soube, teve docilidade para ouvir a palavra de Deus e a traduzir na sua vida. Então que nesse dia de hoje possamos
a exemplo de Dom Bosco, abrir os nossos corações, o nosso ouvido para que o Senhor venha encher-nos e possamos assim dar frutos para Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.